Bom dia, quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos renovados, estamos animados, então vamos continuar o nosso estudo da palavra. Esta é a videoaula número 4 e hoje nós vamos ver o capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós vamos ver do verso 1 até o verso 12. Acompanhe e depois mantenha a sua Bíblia aberta, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, para que possamos entender, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, mas que principalmente possamos aplicar em nossa vida espiritual, e que o Senhor seja glorificado e que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Abençoe a tua igreja, ora reunida nos lares. Pai amado, que o Senhor abençoe cada coração, cada um de nós. Fortalece a nossa vida, nos anima e nos encoraja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando esta preciosa carta que muito nos anima, muito nos encoraja em tempos que estamos vivendo. Nós vimos até agora, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, como o Evangelho chegou à igreja dos Tessalonicenses. Não somente chegou em palavras, mas também chegou no poder do Espírito Santo. E assim causou um impacto tremendo nas vidas dos Tessalonicenses, que afetou tudo. Afetou toda a comunidade. Afetou não somente os irmãos tessalonicenses, mas também outras pessoas, outros irmãos nas localidades, em outras localidades também. Por exemplo, afetou na imitação. Os irmãos começaram a imitar a Paulo, a Silas, a Timóteo, mas mais do que isso, eles imitavam o Senhor. E também no exemplo, eles foram um modelo
para todos os crentes, veja aí no verso 7, na Macedônia e na Acaia. Portanto, houve um grande impacto, um grande resultado que o Evangelho, o poder do Evangelho, repercutiu em todos os lugares. E também isso precisa acontecer com a nossa vida dia a dia, em nossos familiares, em nosso viver, com os nossos vizinhos, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele se autodefende. O amor ao Evangelho requer autodefesa. É isso que Paulo faz. É interessante que não é muito legal ou muito adequado a gente se autodefender, não é mesmo? Nós ficamos até constrangidos e não é muito interessante a gente se autodefender, a gente falar da gente mesmo. Não é muito adequado. Mas tem uma coisa, se o Evangelho, se a palavra de Deus, meus irmãos, ela é atacada, se o Evangelho é debochado, com desdenho, com insulto, então é hora, sim, da autodefesa ao amor à palavra de Deus, ao amor ao Evangelho. Paulo inicia esta sessão, capítulo 2, fazendo exatamente isso. Sua autodefesa contra quem? Contra os seus inimigos, seus algozes. Que Paulo tinha eram muitos seguidores, não é? Seguidores do mal, muitos inimigos. E Paulo se defende. E os seus algozes, os seus inimigos, queriam de todas as maneiras minar o evangelho de Paulo, minar a mensagem que Paulo pregava, ele e seus companheiros. De que forma eles queriam minar? Por meio de calúnias, por meio de difamações, com o objetivo de destruir essa mensagem. E o raciocínio desses inimigos era simples. Se eles levantassem, por exemplo, desconfiança com relação à pessoa de Paulo, se eles levantassem desconfiança com relação ao caráter de Paulo e comprometesse esse caráter, comprometesse a pessoa de Paulo, a mensagem também seria comprometida consequentemente. Por isso que esses inimigos tinham esse objetivo de tentar minar, de tentar atacar a mensagem de Paulo com calúnia e difamação. Por isso que Paulo começa se defendendo, se autodefendendo contra estas pessoas. Paulo começa dizendo que eles, os irmãos de Tessalônica, eles sabiam pessoalmente, eles conheciam que a chegada de Paulo e de seus companheiros entre eles não havia sido infrutífera. Veja aí mesmo o verso 1 do capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então aqui repetindo, eles sabiam pessoalmente, não era coletivamente não. Claro, eles também sabiam coletivamente, mas eles sabiam individualmente, pessoa a pessoa. É como se Paulo estivesse responsabilizando cada um. Ó, você sabe, hein? Você sabe que todos vocês sabem e têm conhecimento que a nossa chegada entre vocês não havia sido infrutífera. E o que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, com essa frase, não se tornou infrutífera? E logo quando vem a palavra frutos, logo a gente talvez pensa em resultados, e não é errado em si. Ocorreram muitos resultados, meus irmãos. Ocorreram sim muitos frutos. Por exemplo, nós vimos isso até agora. Houve frutos espirituais dos nossos irmãos de Tessalonicenses e, consequentemente, houve fruto numérico. Então, aqui, quando Paulo fala que
a chegada deles, a estada deles entre os irmãos, não havia se tornado infrutífera? Claro que sim. Houve frutos destas questões dos irmãos, numericamente também. Mas esta frase, ela é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Esse termo não se tornou infrutífera. Ela não significa que houve somente resultados. Ela significa que eles não chegaram de mãos abanando. Ela significa que Paulo e seus colaboradores não chegaram de mãos vazias, como que querendo alguma coisa. Nada disso. Paulo e seus companheiros, eles tinham algo a oferecer à igreja dos Tessalonicenses. Paulo e seus companheiros tinham algo a levar. E o que eles levaram? As boas novas do Evangelho, o poder do Evangelho, como estamos vendo até agora. E essa força dessa palavra é muito importante, que a nossa chegada não se tornou infrutífera, nós tivemos algo a oferecer. Nós não viemos pegar nada, nós não viemos tomar nada. Pelo contrário, nós viemos trazer o poder, as boas novas do Evangelho de Deus. E quando o verso 2 ele faz o contraste, mas, ao contrário, ou seja, nós não viemos aqui pegar nada de vocês, nós viemos trazer o Evangelho. E ao contrário, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, eles tiveram ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho de Deus. Olha aí o verso 2. Mas, ou seja, ao contrário, ou pelo contrário, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Note, meus irmãos, que Paulo diz que eles foram tratados de forma humilhante em Filipos, como era do conhecimento dos irmãos tessalonicenses. Esta palavra ultrajados significa exatamente isso. Nós fomos tratados de forma humilhante. Mas, pastor, onde é que a gente vê isso? Lá em Atos 16, que é o contexto, que é a formação da igreja, como já vimos, a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, que na verdade é o capítulo 17, mas o contexto próximo é o capítulo 16. Paulo e Silas foram maltratados publicamente a partir do verso 19 do capítulo 16. Eles foram tratados, ou melhor, maltratados publicamente. Por exemplo, eles foram açoitados com varas. Terrível. Isso já seria terrível. Publicamente. Tudo isso publicamente. E depois, em segundo lugar, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Terceiro, e prenderam os pés no tronco. Veja isso. A questão, meus irmãos, é que eles eram cidadãos romanos. A despeito de tudo isso, eles eram cidadãos romanos. Mas acima dessas coisas, Paulo não está se referindo que estes maltratos, estes insultos que ocorreram sim em Filipos, como nós acabamos de dizer, com varas foram açoitados, com muitos açoites, lançaram no cárcere, prenderam os pés no tronco. Acima de tudo isso, Paulo e Silas foram insultados, ultrajados e maltratados porque eram apóstolos de Jesus Cristo. Aquilo que a Bíblia diz, meus irmãos,
Aqueles que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos, terão problemas. Talvez não exatamente como Paulo e Silas, nestes moldes, e muitos têm nestes moldes, mas teremos problemas e temos problemas. A Bíblia já aponta para estas questões das perseguições, aqueles que querem viver uma vida piedosa. E Paulo continua, meus irmãos, dizendo assim, no verso 3, pois a nossa exortação, veja, isso é muito importante, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo diz que a exortação deles não tinha como origem enganar ninguém. Veja, aqui nós observamos, meus irmãos, a motivação. Inclusive eu deixo essa aplicação lá para o finalzinho e já antecipo um pouquinho. Veja a motivação de Paulo, Silas e Timóteo. A exortação deles não tinha como origem enganar ninguém, não tinha motivos impuros, ou seja, nem de impureza, e não se baseava em dolo. O que é dolo? Dolo é uma atitude, é a atitude da pessoa que faz uma maldade, um crime, de forma consciente e intencionalmente. É uma pessoa que age desta forma, seja um crime, uma maldade, que tem intenção, que faz isso consciente. E Paulo e os colaboradores, Silas e Timóteo, a exortação deles não tinha essa origem de enganar ninguém, nem por motivos impuros, e nem se baseava em dolo, com intenção nenhuma, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. E aí o verso 4 ele explica isso. Pelo contrário, quer dizer, a minha motivação não está em nada disso. Pelo contrário, vimos que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, as boas novas. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Esse verso também é muito importante. Na verdade é uma sequência. Cada verso é um mais importante que o outro, e um verso está ligado diretamente com outro verso. Vamos ler novamente o verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o alvo dos irmãos de Paulo, Silas e Timóteo era agradar a Deus. Aprovados por Deus, o alvo deles era agradar a Deus e não a homens. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. O alvo teu e meu, o alvo de todo crente é agradar a Deus e não a pessoas, e não a homens. Porque Deus é aquele de quem ninguém pode escapar e ninguém pode se esconder, não é verdade? Então a gente tem que agradar a Deus e não a pessoas. Deus é aquele que prova e sonda o nosso coração. Ele conhece o teu coração. Ele conhece. Por isso que nós nos aquietamos. Nós devemos ficar pacientes. Deus conhece o nosso coração. Vem um problema, vem uma crítica, vem um insulto. Você deve se acalmar, minha irmã. Você deve se acalmar, meu irmão. Deus prova o teu coração. Deus conhece a sua vida. Os olhos humanos, nossos olhos carnais,
Eles não podem discernir os motivos íntimos dos nossos semelhantes. Nós não podemos discernir, meus irmãos, se são coisas boas ou se são coisas más. Nós não podemos. Mas Deus, que é onisciente, Ele conhece tudo, Ele pode tudo. Então esse verso 4 também é recheado de lições, como nós aprendemos na vida de Paulo, Silas e Timóteo. Eles foram aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Esse era o objetivo deles e esse deve ser o nosso objetivo. Mas tem algo importante também para ser dito. O alvo do crente é agradar a Deus e não a homens. Tá certo? E nós devemos sempre objetivar isso. Só que nós temos que tomar muito cuidado no seguinte. O problema, talvez, é quando usamos esta frase como justificativa para atingir o meu próximo, com críticas ou palavras duras. Deu para entender mais ou menos isso? Então, por exemplo, o importante é agradar a Deus e não a homens. Ok, isso está certo e bíblico. O importante é agradar a Deus. Mas eu tenho que pensar e prestar atenção, meus irmãos, que quando Paulo fala isso, inspirado por Deus, antes ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, as boas novas, assim falamos. Então nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que passar por esse crivo da palavra de Deus. Eles disseram o que disseram, falavam o que falavam, porque tinham essa convicção de serem aprovados por Deus. Então nós temos que ter isso sempre em nossos corações. Aí sim, aí nós vamos ter a convicção de que nós devemos agradar primeiramente a Deus e não a homens. Agora, quando eu não passo por esse crivo, eu não passo por esse filtro da palavra de Deus, aí complica. E aí nós podemos nos esconder através dessa frase apenas para justificar o que no fundo, nós vamos ver o que significa essa palavra justificar para esses inimigos. No fundo, meus irmãos, muitas pessoas querem falar palavras duras, criticar e falar do outro. O importante é que eu agrado a Deus e não a homens. Ele vai lá e acaba soltando os cachorros. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo mostra agora, meus irmãos, olha que coisa linda no verso 5, a verdade dentro dessa palavra firme, dessas motivações do coração deles. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos. Olha o que ele diz aqui. Deus disto é testemunha. Nossa, irmãos. Paulo aqui, sabe o que ele quer mostrar e demonstrar? A pureza da sua palavra. A pureza da sua pregação. Dele e dos seus companheiros. Paulo mostra tudo isso, que a sua pregação, quando eles diziam, nunca era para adular ninguém, não era usado para adulação. E o que é adulação? Elogios exagerados e falsos, cujo propósito é o de obter alguma coisa em troca. Olha a gravidade disso, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos encorajar um ao outro, sim, meus irmãos. Encorajar, levantar, animar, o tempo todo. A Bíblia nos ensina isso. O que a Bíblia aponta para o contrário é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. E aí nós precisamos também aprender isso.
Paulo mostra a pureza da sua pregação quando diz que ele e os seus companheiros nunca usaram palavras de adulação, de elogios por elogios e falsos. O que é pior, essa palavra bajulação tem como objetivo de obter alguma coisa em troca. Então eles não tinham esse objetivo. Não, nós não estamos aqui para isso não. Nem de intuitos gananciosos, que significa, meus irmãos, intuitos gananciosos aqui, a palavra intuitos significa pretextos. Intuitos gananciosos, pretextos a fim de acobertar ganância, sede por riqueza e sede por bens materiais. Relendo o verso 5, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha disto. Que coisa, meus irmãos, como nós aprendemos na palavra de Deus, como eram as motivações de Paulo, Silas e Timóteo. Não estavam preocupados com adular ninguém. Nada disso. Nem com intuitos gananciosos. Pretextos. Ah, meus irmãos, tem um exemplo que eu quero deixar aqui. Lá em Mateus 23, Jesus, com relação a essa questão de pretexto. O que significa pretexto? Significa justificativa para se ocultar alguma coisa. É uma justificativa que eu escondo um motivo real. Olha isso. Então, voltando para o exemplo, Mateus 23, Jesus exorta duramente os escribas e fariseus, chamando-os de hipócrita, que eles devoravam as casas das viúvas. Olha que os hipócritas e fariseus faziam. E você sabe como que Jesus os exortava duramente. E eles faziam isso. Devoravam as casas das viúvas. E para justificar, faziam longas orações. Veja aí. As longas orações era o pretexto. As longas orações era a justificativa, como uma capa, como um verniz, para esconder os reais motivos. E quais eram os reais motivos desses fariseus? Eles eram atores, como a palavra hipócrita significa, eram verdadeiros atores, eram falsos. Olha os verdadeiros motivos, olha as verdadeiras intenções. Eram sepulcros caiados, porque Jesus também os exorta duramente como sepulcros caiados, que na verdade eles devoravam as casas das viúvas e depois iam orar ao templo, ir ao templo orar com longas orações. Ali no capítulo 23 de Mateus você vê o texto grande que fala sobre isso. Isso é justificativa. Com relação a esses contextos, a pessoa ela fica se auto-justificando para ocultar, esconder os seus reais motivos. E Paulo, no verso 5, ele fala exatamente isso, como vimos. A pureza do evangelho deles foi exatamente que eles nunca usaram de palavras, de nada de adulação, de bajulação, de elogios falsos, nada disso, e nem intuitos gananciosos, eles não tinham isso. Eles não tinham essas intenções, esses pretextos. O que falavam, eles falavam e acabou. Que coisa maravilhosa nós aprendemos, né, meus irmãos? E aí, continuando ainda no verso 6 e o 7. Veja, meus irmãos, Paulo e seus companheiros, como vimos, não ficavam bajulando ninguém, não tinham intuitos gananciosos, de querer ganhar dinheiro, fortuna, enriquecer, nada disso. Eram as motivações deles. Também jamais andavam buscando enaltecer
o ego humano. Veja aí, verso 6 e o verso 7. Também, acompanhe, jamais andamos buscando a glória de homens, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vocês a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Essa palavra, essa frasezinha tem algo lindo, qual ama, depois nós vamos ver o que significa isso. Então Paulo, eles não queriam nada disso de bajulação, nada dessas questões mundanas e carnais, e não andavam buscando glórias de homem nenhum. Não estamos preocupados com isso, em enaltecer a pessoa humana. Nada disso. Mas eles poderiam exigir, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Ou seja, meus irmãos, Paulo tinha direito de exigir dos Tessalonicenses o seu sustento, mas ele voluntariamente abre mão desses direitos e não sobrecarrega os irmãos, os discípulos, com gastos pesados. É isso que está dizendo o verso 6 e o verso 7, em especial o verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vocês a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ah, meus irmãos, que maravilhoso, exemplo acima de exemplo, meus irmãos. Paulo, Silas e Timóteo, eles nos dão. Não tem, cada versículo nós tiramos extraordinárias lições. E quando ele usa essa expressão da mãe, essa palavra significa mãe, ama, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ou seja, meus irmãos, como uma mãe carinhosa, que afaga, aquece os seus próprios filhos. Paulo, ele tratou os irmãos tessalonicenses carinhosamente como a mãe, como a mamãe que acaricia os seus filhinhos. E é interessante, meus irmãos, você mãe, você sabe disso, você pai também, mas você mãe, que é o que Paulo faz essa alusão, a mãe se dispõe a abrir mão dos seus direitos a favor dos seus filhos, não é verdade? Se preciso for, a mãe deixa de comer para dar para o seu filhinho comer, sim ou não? É exatamente essa figura, este exemplo que o apóstolo Paulo pega da mamãe que se dispõe a abrir mão dos seus direitos para dar para o seu filhinho. Paulo ele abre mão de direitos, de querer ser sustentado pelos irmãos de Tessalonicenses. Ele abre mão disso. Não, nós não queremos ser pesados. Nós poderíamos exigir de vocês. O amor do apóstolo Paulo e seus companheiros eram tão profundos que eles não somente estavam prontos a oferecer o Evangelho de Deus, mas prontos a oferecer a própria vida. Olha isso, irmãos. Eles estavam dispostos a perder a vida para levar o Evangelho aos Tessalonicenses. Veja aí o verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O amor de Paulo era muito profundo por eles e uns para com os outros, meus irmãos, que eles estavam prontos a oferecer não somente o Evangelho, mas a dar a própria vida. Será que estamos dispostos a isso, meus irmãos? Será que estamos dispostos, preparados? É para pensarmos, a dar a nossa própria vida para o outro, para o meu semelhante,
além do Evangelho, prontos a oferecer a própria vida em amor ao meu irmão? Mas ainda, meus irmãos, veja nos versos 9 e 10 a conduta impoluta de Paulo e de seus companheiros. Só lições, muitas lições, meus irmãos. 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo como que piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui nós vemos a conduta de Paulo em todos os aspectos, acima de qualquer reprovação. Qualquer reprovação, meus irmãos. A conduta de Paulo e seus companheiros acima de qualquer reprovação. E é interessante que os crentes de Tessalônica eram, juntamente com Deus, testemunhas da pureza de Paulo. Isso é muito importante nós frisarmos. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Puxa vida, meus irmãos, aqui nós observamos essa conduta de Paulo e todos eles, acima de qualquer suspeita e reprovação com relação ao trabalho. Verso 9, você pode observar. Por isso que eles não queriam ser pesados. Porque vos recordais, vocês lembram, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vocês, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Olha o que é que diz a conduta de Paulo neste aspecto especial do trabalho. Paulo decidiu trabalhar arduamente, noite e dia, para para que os irmãos não se preocupassem, para eles não ser sustentado e ser peso para os irmãos, para os crentes tessalonicenses. Paulo decidiu trabalhar arduamente, noite e dia. Eu não quero ser peso para vocês. Mas em segundo lugar, nessa questão da conduta de Paulo, nesses versos 9 e 10, Paulo coloca Deus e os crentes tessalonicenses como testemunhas da pureza de Deus. Na vida piedosa, na vida íntegra e numa vida irrepreensível, como nós vimos aí no verso 10. Vocês e Deus sois testemunhas de como nós vivemos uma vida piedosa, justa e irrepreensível, meus irmãos. Ou seja, uma vida de um caráter irretocável, uma vida irrepreensível, irretocável, em todos os sentidos. Eles tinham. Que exemplo, meus irmãos, que exemplo que Paulo, Silas e Timóteo nos dão nos dias atuais, principalmente líderes. Todos nós, quando eu estudando esse texto, e a gente vai ficando pequenininho, diminuído, falei, Senhor, tem misericórdia, para que possamos aprender mais e mais. E cada um faça a sua reflexão, a sua autoanálise, e aprenda, e nós aprendemos na palavra de Deus com Paulo e todos esses queridos irmãos. E aí os versos 11 e 12, meus irmãos, estamos terminando. Paulo traz a figura paterna agora. Primeiro ele pegou a figura materna, maravilhosa, onde ele fala que qual ama a mamãe, a mãe que acaricia os próprios filhinhos, os próprios filhos. Agora Paulo pega a figura paterna
que não somente sustenta uma família e ensina os seus filhos com o seu exemplo, mas também gasta tempo com cada um deles. Note, meus irmãos, como a Bíblia ela é detalhista. O apóstolo Paulo ele pega a figura paterna agora, e um pai ele não somente sustenta, ele não somente fala e ensina com o seu exemplo, mas também gasta tempo com cada um deles. Mas pastor, onde você está vendo isso? Olha no verso 11 e o 12. E sabeis ainda de que maneira, quer dizer, qual foi a maneira que fizemos isso? Como pai a seus filhos, a cada um de vocês, individualmente. E aí ele fala no verso 12, o que ele fez? Exortamos, primeiro, consolamos, segundo, admoestamos, terceiro, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, Paulo aqui, ele exorta a cada filho na fé, espiritualmente falando, é claro, a cada filho na fé, e a palavra exortar traz a ideia de estar ao lado para encorajar. Isso é muito importante. E se você consegue decorar, exortar é estar ao lado para exortar. E exortar, meus irmãos, nós devemos sempre entender com a dosagem equilibrada. Firmeza sim, pulso firme, mas doçura, mas brandura. Então, essa é a ideia de exortar, estar ao lado para encorajar. Não é para derrubar a pessoa, nós temos aprendido. E eu tenho certeza que a nossa vida cristã nos ensina isso, meus irmãos. A mim e a você. Às vezes no afã, no desejo de exortar, de falar, às vezes a gente puxa para baixo, desanima. Nós temos que exortar, ser firme sim, mas como um pai que chama um filho, literalmente o filho de sangue, ou um filho na fé, um irmão da igreja, uma irmã, chama ao lado, e com a dosagem equilibrada de firmeza, pulso firme, mas com doçura e com brandura. É exatamente essa figura maravilhosa que Paulo fazia. Ele traz como um pai e nos ensina a palavra de Deus. Paulo exorta cada filho na fé, mas em segundo lugar, Paulo os consola. E a palavra consolação e traz tantos ensinamentos, meus irmãos. Nós precisamos consolar a vida das pessoas, nossos irmãos, levando palavra de ânimo nesses dias que estamos vivendo, de encorajamento, de fé, e consolando cada coração com textos maravilhosos, com textos que nos apontam para isso. E Paulo também os admoesta. A palavra admoestar aqui significa confrontar. Muito interessante, meus irmãos. Aqui o papel do pai não é o confronto aqui, não é atender aos desejos do que o filho quer. Não é atender, não. Não podemos fazer isso. Atender, agradar o filho o tempo todo. Mas é prepará-lo para a vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Preparar o filho para a vida, para o trabalho, para os estudos, para a caminhada com Deus, para o compromisso com o Senhor. E confrontando, ainda que às vezes, meus irmãos, tenha que levá-lo ou levá-la às lágrimas, ainda que o filho chore um pouquinho. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo e dos seus companheiros eram cheias de afeto, assim como as de um pai falando aos seus filhos, para viverdes, e o versículo termina, para viverdes de modo digno de Deus. A vida cristã consiste nisso, em vivermos de forma adequada, coerente para com Deus. E que possamos ficar e aprender, meus irmãos, possamos aplicar em nossa vida. Os crentes, todos nós somos chamados para participar do reino de Deus, da glória do Senhor Jesus, como diz aí no verso 12, finalzinho,
que vos chama para o seu reino e glória. Que possamos examinar a nossa vida. Nesta primeira parte, meus irmãos, dos versos 1 a 3 que vimos, precisamos examinar as nossas reais motivações. Porque a gente viu claramente Paulo, Silas e Timóteo. E Paulo falando, olha, estou aqui com o meu coração aberto, não é? Minha motivação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, assim falamos, não para agradar a homens e sim a Deus. Não usamos de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Que essa seja a nossa motivação. Nós não precisamos ferir ninguém. Essa não é a nossa motivação. Nós não precisamos usar de palavras grosseiras. Às vezes nós erramos, meus irmãos, mas nós podemos aprender. Podemos aprender, e com esse texto nós usamos ser firmes, sim, e pensarmos, examinar as nossas reais motivações com aquilo que falamos, com aquilo que escrevemos, porque Deus sonda, a Bíblia está dizendo isso, Deus conhece as nossas reais motivações. E que a conduta de Paulo e seus companheiros, que foram acima de qualquer suspeita, de qualquer reprovação, que Deus nos dê a graça para vivermos mais e mais piedosa, justa e irrepreensivelmente. Estar preparado como um pai, disposto a exortar, consolar, aprender a admoestar, porque as coisas parecem até simples de fazer, um exercício fácil, mas as coisas não são tão simples assim, meus irmãos. Nós podemos errar feios nessas três palavras, nós podemos confundir tudo. Que Deus nos ajude a exortar corretamente, a consolar corretamente e a admoestar corretamente. Sejam os nossos filhos de sangue, os nossos filhos em casa, os nossos parentes, os nossos entes queridos, sejam os nossos irmãos na fé. Que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça, que você tenha aproveitado o máximo possível. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Se ainda não deu para entender, me liga. Fala comigo, tem todo o acesso para nós conversarmos e tirarmos todas as dúvidas para a honra e glória do Senhor e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém.